Amém e amém. Amém, meus irmãos? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu queria só mais um aviso antes de irmos para a palavra. Toda quinta-feira às 19 horas, os nossos irmãos, os homens, o Ministério de Homens aqui da igreja, está se reunindo aqui na igreja para orar. Então, você que é homem, às 19 horas, toda quinta-feira, você também pode participar aqui da oração. Amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu queria pregar para vocês nessa manhã sobre a certeza da nossa salvação. Se você é um ímpio e entrou aqui nesta manhã, essa mensagem não é para você. A mensagem para você nessa manhã é: arrependei-vos e crede no Evangelho. Você está indo para o inferno, você precisa de Jesus. Mas se você tem certeza que foi encontrado por Jesus algum dia, e tem certeza que o Espírito Santo habita em você, nada pode te separar do amor de Deus. E sem dúvida alguma você está caminhando a passos largos para a eternidade com o nosso Senhor Jesus. Quem escreveu esse texto foi o apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária. Paulo não fundou a igreja de Roma, mas ele escreve àquela igreja no final da sua terceira viagem missionária, talvez na cidade de Corinto, voltando da terceira viagem, quando ele recebe informações daquela igreja. E dois motivos são muito marcantes no ministério de Paulo e naquela igreja, para que ele pudesse escrever este texto. O primeiro motivo está no capítulo 1. Ele mostra que aquela igreja era conhecida pela sua fé. Aquela igreja não era conhecida porque era grande, é porque ela tinha uma grande fé. Aquela igreja não era conhecida porque ela era muito moderna, não. Ela era conhecida porque ela tinha fé. A igreja não era conhecida porque tinha pastores famosos, não. Aquela igreja era conhecida porque ela tinha fé. E no capítulo 15, o apóstolo Paulo mostra para nós que ele queria fazer de Roma a sua base missionária para chegar à Espanha. Perceba comigo, o apóstolo Paulo não compreende que a igreja de Roma era um fim em si mesmo. Paulo não entende que a igreja de Roma estava ali em Roma somente para abençoar os irmãos de Roma, não. Ele via um potencial tão grande naquela igreja que ele queria fazer daquela igreja uma base missionária. É por isso que ele escreve então esta carta aos Romanos. Para alguns teólogos essa carta é o quinto evangelho, ou seja, na carta de Paulo aos Romanos, nós temos muita realidade daquilo que Jesus ensinou nos evangelhos, mas de forma mais explicada. Perceba comigo do capítulo 1 ao capítulo 8, que esta carta nos ensina sobre a depravação do homem, a condição de pecado do homem, tanto judeu quanto gentil, todos debaixo da mesma condenação, a condenação pecaminosa. Judeu e gentil vieram de Adão, e ele diz, Paulo, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda. É isso que Paulo vai explicar, a origem do pecado em Adão, atingindo toda a raça humana. No capítulo 7, a luta desesperada de todo cristão contra o pecado. No capítulo 8, as coisas começam a clarear, porque mesmo diante da luta contra o pecado, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. No capítulo 9 ao 11, o apóstolo Paulo vai ensinar o Deus que age de forma soberana na salvação. Do 12 ao 16, o apóstolo Paulo nos ensina condutas cristãs, como o nosso culto a Deus, submissão à autoridade e também a tolerância com os mais fracos na fé. O que eu quero ler para vocês hoje é em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31. E a primeira frase deste texto é uma pergunta: que diremos, pois, à vista destas coisas? Quais coisas? As coisas do capítulo 8. No versículo 1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus.
No versículo 12 ao 17, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No versículo 18, as nossas leves e momentâneas tribulações não podem ser comparadas com o peso de glória que nos é aguardado na eternidade. Do versículo 26 ao versículo 30, a Bíblia mostra para nós que o Espírito Santo está intercedendo por cada crente neste momento. No versículo 28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Para concluir este pensamento, ele faz uma pergunta maravilhado: que diremos, pois, acerca destas coisas? Se não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, se o Espírito Santo intercede por nós, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, se estamos diante da grandeza do amor de Deus, se estamos diante da perfeição de Deus para os seus filhos, se estamos diante da misericórdia e da benevolência de Deus, o que diremos? Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és mais daquilo que eu consigo imaginar, como diz a canção. Se você parar para pensar no amor de Deus diante da sua vida, o que você pode dizer? Quais são as palavras que saem da sua boca, que chegam ao nível do amor de Deus para a sua vida? O que você pode entregar nessa manhã que se compara àquilo que Deus entregou por você? Se você parar para deixar de reclamar um pouco das coisas ruins que estão acontecendo e focar naquilo que Deus tem feito na sua vida, a misericórdia que Ele derramou na sua vida, a graça que Ele derramou na sua vida, o favor que Ele derramou na sua vida até agora, que diremos, pois? Como colocaremos em palavras as expressões corretas da gratidão do nosso coração a Deus? Se você chegou nesta manhã dizendo: eu não tenho nada para agradecer a Deus, meu irmão, você é um ingrato. Se você não reconhece o favor de Deus na sua vida, por causa dos problemas, no seu coração mora a ingratidão, porque você estava indo para o inferno. Ele te retirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Você que não merecia absolutamente nada, não merecia a roupa que você está vestindo, não merecia o prato de comida que te aguarda daqui a pouco, você não merecia sentar nessa cadeirinha para ouvir a palavra de Deus, mas Ele te fez filho, herdeiro dele, co-herdeiro com o Filho dele. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Como agradeceremos a Deus por tamanha benevolência? O salmista vai dizer: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me dado? O que eu posso dar a Deus que se compara àquilo que Ele me deu? Nada. Ninguém aqui é capaz de retribuir aquilo que Deus tem feito no meu e no seu coração, na minha e na sua vida. Só que as bênçãos espirituais não terminam aí. O texto vai dizer: se Deus é por nós, uma vez que Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, quem é por nós? É aquele que ouviu de Jó: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. É aquele que disse no livro de Isaías: ainda antes que houvesse dia, eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Nós estamos diante daquele que o salmista diz, que está sentado em um alto e sublime trono, e que de lá faz tudo que lhe apraz. O apóstolo Paulo está dizendo: este é por nós. Sabemos muito bem o nome próprio de Deus. Deus não é nome, Deus é título. Já falei 1000 vezes aqui. O nome de Deus está em Êxodo capítulo 3. E várias vezes no Antigo Testamento substituído por Senhor. Mas o significado do nome de Deus, YHWH, no português, já expliquei isso aqui, é: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Este eu sou o que sou, eu serei o que serei, é por nós. Quem será contra nós? Agora, a pergunta que
pode ser feita também para alguém que não alcançou a salvação é: se Deus é contra você, quem será por você? Se no dia do juízo você se encontrar como um réu diante de Deus, quem será por você? Mas se Ele te resgatou do império das trevas, e se Ele deu a você o Santo Espírito dele, quem pode ser contra você em alguma acusação? Quem pode ser contra você diante de alguma fala sobre o passado? Quem pode condenar a sua vida por algo que você fez ontem? Quem pode condenar você por aquilo que você fez mês passado? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E no 32, o amor de Deus é palpável. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós, judeus e gentios, o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pastor, aí está um carro zero? Não. Aqui está uma casa nova? Não. Todas as coisas dentro do contexto, todas as coisas espirituais. Se ele não nos poupou o seu próprio filho, como é que ele vai negar algo que pode nos ajudar a consumar a salvação? Se ele não negou Jesus, ele também dá o Espírito Santo. Ele também dá uma igreja para você congregar. Ele também dá intimidade com Ele. Ele também dá conhecimento da palavra. Ele também dá a revelação de Deus. Ele também dá experiências com Deus. Ele também prepara o caminho para que você possa chegar naquele grande dia vitorioso. O mais difícil Ele já entregou, o seu filho, e Ele não o poupou. Por que é que Jesus morreu numa cruz? Será que para ser um bom exemplo? Não. Por que é que Jesus morreu numa cruz? Para ser um homem legal? Não. Por que é que Jesus morreu numa cruz? Para apenas ser lembrado na história? A resposta é não. Jesus morreu na cruz porque era a única opção que existia para que o Pai pudesse te perdoar dos pecados. Jesus, vindo à cruz, faz propiciação a nós. Jesus, vindo à terra, satisfaz a ira de Deus contra o pecado. Por Deus ser tão santo e justo, Ele não poderia olhar para você e simplesmente te perdoar, porque Ele não pode tomar o culpado por inocente. Mas na cruz, Jesus toma a nossa culpa, leva os nossos pecados, e a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feito justiça de Deus. Se agora alguém pagou pelo seu pecado, a santidade de Deus está satisfeita, e Ele pode te ofertar perdão, porque Jesus pagou naquela cruz. Se Ele foi capaz de entregar o seu próprio filho, como não te dará, juntamente com Ele, todas as coisas? Se Ele não poupou o seu filho, como é que Ele vai negar consolo do Espírito Santo? Se Ele não poupou o filho, como Ele vai negar esperança de dias espirituais melhores nessa terra? Se Ele não poupou o seu filho, como Ele vai te negar o céu quando você morrer? Se Ele não poupou o filho, como Ele te negará a ressurreição quando Ele vier? Se Ele não poupou o filho, como Ele vai te negar a glorificação do corpo quando Ele vier? Se Ele não poupou o filho, como Ele vai te negar o novo céu e a nova terra quando Ele vier? Romanos, no versículo 29 do capítulo 8, diz que ao que de antemão conheceu, também os predestinou, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Nós estamos numa cadeia,
nós estamos numa corrente, nós estamos selados com algo que não pode dar errado. Ele te chamou, Ele te salvou, não para te perder. Ele te chamou, Ele te salvou para te glorificar naquele grande dia e permitir que você entre no reino eterno dEle. Versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode levantar uma acusação diante daquele que Deus escolheu? Quem pode dizer que você não foi perdoado pelo pecado que cometeu? Quem pode dizer que você não tem a salvação se você é um eleito de Deus? Você sabe muito bem em Apocalipse capítulo 12, e chegaremos neste capítulo no estudo de quarta-feira, onde Jesus é assunto aos céus, tudo isso em forma de figuras lá, e eu estou explicando. E depois que Jesus é assunto aos céus, glorificado, se assenta diante de Deus, uma batalha há no céu: Miguel e o dragão, a antiga serpente, Satanás. E o texto bíblico diz que neste momento, na ascensão de Cristo, Satanás é expulso do céu definitivamente. E o texto diz que ele é expulso do céu definitivamente, porque ele não pode mais acusar os nossos irmãos. Por que é que ele não pode mais acusar? Porque Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou e subiu aos céus e está preparando morada, depois de derramar o seu sangue em favor de sua igreja, e um dia ele voltará para nos buscar daqui. Aleluia. Como é que Satanás, como é que alguém pode intentar acusação diante daquele que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro? Quem é que pode levantar dizendo: fulano não vai para o céu? Eu estou falando de crente. Fulano não vai para o céu. Por que não? Porque ele mentiu, mas foi perdoado. Fulano não vai para o céu, por quê? Porque na vida antiga dele, ele não saía da prostituição, mas foi perdoado. Quem é que pode dizer que um ex-assassino arrependido com vida em Jesus não vai para o céu, se ele teve o perdão dos seus pecados? A salvação não é mérito, a salvação é graça. Não estou dizendo que você pode viver uma vida libertina. Quem vive uma vida libertina não conhece a Deus. Eu estou dizendo que o seu passado, agora você em Cristo, não pode ser pedra de tropeço na sua vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É por isso que Jesus uma certa vez disse que quem é muito perdoado, muito ama. Se você não tem noção daquilo que você foi perdoado, você vai amar pouco a Deus. Se você não tem noção de onde Deus te tirou, você vai amar pouco a Deus. Se você não faz ideia da miséria que era o seu coração antes de Deus, você vai amar pouco a Deus. Mas quando você tem reconhecimento de limitação, reconhecimento de pecado, você ama muito a Deus, porque Ele te perdoou demais. A Bíblia, ou melhor, uma canção que os irmãos estavam cantando aqui antes do culto: mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor, e por isso eu sou mais feliz. Quem vai intentar acusação contra os eleitos de Deus? Por que não tem como? Porque a continuação do versículo 33 diz: é Deus quem os justifica. É Deus que nos declarou, por meio do seu Filho, sem culpa diante dele. Mas como assim, pastor? Porque eu já pequei demais na vida. Como assim, pastor? Porque eu já errei muito nessa vida. Eu sou um pecador. Mas se creu em Jesus e foi lavado e remido pelo sangue dele, está sem culpa diante de Deus. Isso só pode ser graça, só pode ser misericórdia. E eu vou te explicar como a graça de Deus opera. Olha como Deus é muito diferente de nós. Se um assassino passar aqui nessa porta, todos nós olharemos com cara estranha para ele. Se um pedófilo passar aqui, todos nós olharemos com cara fechada para ele.
E eu sei que por causa do passado dele, fecharemos portas para ele. Quem contrataria um traficante ou ex para a sua empresa? Quem contrataria um ex-ladrão para a sua empresa? Quem colocaria um ex-assassino liderando uma célula da igreja? Quem faria isso? Enquanto nós não fazemos isso, Deus está colocando no céu ex-assassinos, ex-mentirosos, ex-ladrões. Porque na verdade, irmão, todos nós somos ex. Eu só estou vendo ex. E eu sou um ex. Todos nós somos ex alguma coisa. Qual a diferença do nosso passado para o passado do ímpio? Arrependimento, quebrantamento e fé no Senhor Jesus. Se você acha que é rosa de Sarum, você não é flor que se cheire, essa é a verdade. Porque o seu passado mostra quem você era. Eu disse era, eu não disse é. Porque agora, irmãos, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é porque você virou bonzinho, é porque o sangue de Jesus te limpou. Não é porque agora você faz parte de uma classe especial de pessoas, é porque o sangue te limpou. Não é porque agora você consegue obedecer 100% à Bíblia, ninguém consegue, mas é porque o sangue de Jesus te limpou. E agora o texto está dizendo que Deus nos justificou. O 34 diz: quem os condenará? Irmão, ter a certeza da salvação é dormir em paz, é dormir seguro, é saber que ninguém pode nos condenar. Romanos 8, mais uma vez, agora no versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tem gente que acha assim: sou salvo, acordei, pequei, perdi a salvação. Agora eu arrependi, ganhei a salvação de novo. Vou no final do dia, dormi, salvo, acordei, acordei atrasado, perdi a salvação. Não é assim. Nós estamos seguros na salvação que não depende de nós. Se a salvação dependesse de você, com certeza você perderia. Se dependesse de você, você perderia. Mas a salvação que alcançamos pela graça, nos é mantida pela graça. E chegaremos na eternidade também pela graça. Quem nos condenará? Não tem jeito. Porque a continuação do texto diz: é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus em um lugar de autoridade. E o texto se parece com Hebreus 7, 25, e diz que Jesus intercede por nós. Nesse momento, Jesus intercede por nós, nos representa diante de Deus em súplicas. Eu estou guardado porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu estou guardado porque Deus me chamou. E eu também estou guardado na certeza da salvação, porque Jesus me justificou, mas também neste momento intercede por mim. Como eu vou me perder? Como eu deixarei este caminho? Não sou eu, é Ele. Não sou eu que me mantenho, é Ele que me mantém. Pastor, mas aquele que perseverar o fim, esse será salvo. Mas quem te faz perseverar? Essa é a questão. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Mas quem nos santifica? É o Espírito Santo dele em nós. Olha o texto de Hebreus. Aquele que retroceder, Deus não tem prazer nele. Continua o texto. Mas nós não somos daqueles que retrocedem. Olha Filipenses 2, desenvolvei a vossa salvação. Jogou a peteca para você, com temor e tremor.
Mas o próximo versículo diz: porque é Deus que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar. Se dependesse de mim, irmão, nem no culto dessa manhã eu viria. Se dependesse de mim, eu estaria agora largado dos meus pecados. Mas eu estou em Cristo, guardado em Cristo. E neste momento, Ele está intercedendo por nós. Olha o 35. Pode continuar? Estão querendo ir embora já? Fica aqui na palavra. Olha a pergunta de Paulo. E talvez aqui seja o cerne da questão. Quem ele está procurando? Deixa eu passar no céu aqui. Deixa eu passar na terra aqui. Deixa eu passar debaixo da terra aqui. Deixa eu olhar para o meu vizinho. Deixa eu olhar para a minha casa. Deixa eu olhar para a minha família. Deixa eu olhar para mim. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem pode te separar do amor de Cristo? Vou traduzir. Quem pode fazer com que Cristo deixe de te amar? Quem é que pode tirar o seu nome do livro da vida? Quem pode fazer com que o seu nome não esteja escrito na mão de Deus? Quem pode te fazer deixar de ser filho de Deus? Nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus quem crê em Jesus. João capítulo 1, está na Bíblia. Mas Deus não tem ex-filhos. Existem dois tipos de gente: filho de Deus e quem não é filho de Deus. Não existe ex-filho de Deus. E a pergunta é: quem pode te separar do amor de Cristo? Quem é que pode fazer Jesus parar de te amar, Bernardo? Quem pode fazer com que Deus não olhe para você com laços de amor? Quem pode fazer com que Deus não te atraia mais para Ele? Se você é dele, cada vez mais você estará com Ele. Se você é dele, cada vez mais você estará em intimidade com Ele. Mas e as circunstâncias da vida, pastor? É muita luta. Mas e as circunstâncias da vida, pastor? Eu passo muito problema. E talvez elas vão me barrar. Toda a resposta será não. Mas Paulo começa a levantar algumas objeções. Possíveis muros diante do amor de Deus e você. Primeiro muro. Será a tribulação? Será que a tribulação pode fazer com que Jesus te ame menos? Pelo contrário. Na tribulação, na dificuldade, na dor presente, é aí que Ele te pega pela mão. É aí que Ele te abraça e te carrega e te segura e te leva para algum lugar seguro. O Senhor é bom, é fortaleza em tempo de angústia e conhece os que nele se refugiam. Pastor, eu estou sem forças. Que bom! Por que que bom? Porque é na fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Pastor, eu não consigo mais. Você chegou a essa conclusão agora? Agora que você está achando que não consegue? Você não consegue desde a hora que você nasceu, irmão. Nós não conseguimos sem Ele. A dor está grande, mas a tribulação não pode fazer com que Jesus te ame menos. Ou angústia, agonias, tristezas, dores profundas. Só quem já passou por dores profundas sabe o que é angústia. E pessoas passam por angústia a ponto de pedir a morte. Elias pediu a morte no monte de Deus. Moisés pediu a morte no deserto. O apóstolo Paulo pediu a morte em Romanos 9. Outros grandes homens de Deus já caíram em intensas tristezas. Mas sabe o que eles descobriram lá no vale da sombra da morte? Que eles tinham um bom pastor. E que este bom pastor estava com eles no vale da sombra da morte. Na angústia.
eu clamei, e ele me ouviu, diz o salmista. Na angústia eu busquei, quando todos me abandonaram, quando todos me deixaram. No fundo do poço, eu olhei para a esquerda e não tinha ninguém. Eu olhei para a direita e não tinha ninguém. Eu olhei para frente e não tinha ninguém. Eu olhei para trás e não tinha ninguém. Eu olhei para baixo e não tinha ninguém. Eu decidi olhar para cima. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Mas pode ser que algo chegue na sua vida também chamada perseguição. Pastor, se a perseguição vier, é a prova de que Jesus não me ama. Não. É a prova de que você o ama. Ser perseguido por causa de Jesus é algo que só quem o ama consegue passar. Quem não ama Jesus abandona na primeira dificuldade, na primeira perseguição, no primeiro xingamento, na primeira porta aberta. Mas quem ama Jesus, mesmo que perca tudo neste mundo, continua firme. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegre e regozije-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Eu já falei 1000 vezes, quer sombra e água fresca? Não é no Evangelho. Não quer ninguém batendo na sua porta te xingando? Vai para o yoga. Yoga. Você fica lá, ninguém vai te incomodar. Aqui não. Aqui ele está te chamando para uma batalha. Mas cantamos hoje que o nosso general é Cristo. Ele não está te chamando para viver uma vida de spa, irmãos. Ele está querendo saber quem é o guerreiro que vai se preparar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Um lance imprevisto na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória, me alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. É lá no céu. Cadê os guerreiros? Pastor, me xingaram lá no YouTube. Postei uma foto de Jesus, falaram que eu estava muito religioso, não dá para continuar, não. Vai fazer um curso com Paulo, vai fazer um curso com Pedro, para você ver o que é perseguição de verdade. Você tinha que voltar naquela máquina do tempo e ser um cristão lá no primeiro século, para ver se é cristão de verdade ou não. Pastor, sou cristão, vim no culto. Deve ter demônio aqui no culto também. Quer dizer nada. Quer dizer nada. Cristão é perseguido, mas não para. Cristão passa objeções neste mundo, barreiras neste mundo, muros são levantados para cristãos neste mundo, mas ele não para, porque ele sabe para onde ele está indo. Caminhando eu vou para Canaã. Caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não impeça a mim. Oh, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Todos que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Paulo disse em 2 Timóteo 3:12. Todos. Pastor, eu quero não. Não precisa voltar domingo que vem. Estou te dando a opção, vai para o yoga. Vai para a Umbanda, vai para a Quimbanda, vai para onde você quiser. Aqui não. Aqui é para quem quer ser perseguido por causa da justiça. Aqui é quem ama Jesus acima de tudo. Aqui é quem é capaz de ouvir o que Jesus disse para uma das igrejas do Apocalipse: ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Pastor, achei que não era assim não. Te ensinaram errado.
Pastor, achei que o evangelho não tem nada a ver com isso não. Achei que era para eu ficar rico. Cadê minha bênção? Que hora que o pastor vai chegar e prometer a casa nova? Aqui não tem isso não. Aqui talvez você até perca a sua casa. Sei lá como é que eu vou saber, não sei. Mas tem morada no céu. Mas tem morada no céu. E está quase chegando a hora da gente ir para lá. Amanhã você vai estar mais perto do que hoje de ir para lá. Ou de ir para o inferno, se você não é crente. Se você é crente, está quase chegando a hora da gente encontrar com Jesus. Então a perseguição, concluímos, não pode nos afastar do amor de Deus. Fome, nudez, perigo, espada. Alguma dessas coisas pode te separar do amor de Cristo? Estou sentindo fome, Jesus não me ama. Te ama sim. Porque Ele morreu numa cruz por você. Estou em nudez, ou seja, eu não tenho roupa, eu não tenho o suficiente. Ele continua te amando. Perigos do ministério, da dificuldade, de traições, de negações. Espada. O objeto que era usado para matar e degolar os cristãos do primeiro século. Versículo 36. Como está escrito, isso está escrito no Salmo: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Meu irmão, acorda para a vida cristã. A vida cristã é todo dia você ser entregue à morte, como ovelha para o matadouro. Todo dia você vai ter que carregar uma cruz. Todo dia você vai ter que negar a si mesmo. Todo dia você vai ter que perdoar quem te ofendeu. Todo dia você vai ter que ajudar no ministério. Todo dia você vai ter que amar quem não merece, porque você também não merece, mas é amado por Jesus. Todo dia você vai ter que engolir sapo. Todo dia você vai ter que levar desaforo para casa. Todo dia você vai ter que oferecer a outra face. Todo dia você vai ter que caminhar a segunda milha. Não quero. Está rejeitando o mandamento de Jesus, não meu. O que Jesus está nos chamando é para uma vida de renúncia. Todos os dias, renunciando o desejo dos olhos, desejos da carne e soberba da vida. Por que é que mantemos fiéis a Deus? É por amor a Ele. Por que é que conseguimos passar por isso? Porque o amamos, mas João diz que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora, olha um texto fora de contexto, 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. O crente só pega essa parte. Ele não pega angústia, tribulação, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, não, é isso não. Agora, somos mais que vencedores. Opa, agora chegou a parte da benção. É, benção. E fala benção ainda. Olha isso. Em todas estas coisas. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, ser como ovelha ao matadouro. Em todas estas coisas, passamos ileso, porque estamos com Jesus. Não é que tudo que você quer, você vai conseguir. Não é que a vaga do emprego é sua, porque você é mais que vencedor. Não é porque a melhor casa do bairro é sua, não é isso. Passando por tudo isso, saímos de lá com a cabeça erguida, porque estamos em Jesus. O texto diz, por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores, não por nós. Naquele que nos amou. Saímos mais que vencedores, porque estamos naquele que nos amou. Porque dele, irmão. Por meio dele, irmão. E para ele, irmão, são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus. Amém. Agora, Paulo não vai deixar dúvida no 38. Porque estou bem certo. Paulo não diz, eu estou em dúvida, como muitos de nós ficamos. Irmão, tire essa dúvida da sua cabeça. Você é um salvo.
Tire essa dúvida da sua cabeça, você vai para o céu. Tira essa dúvida da sua cabeça. Paulo disse: estou bem certo. Não resta dúvida. E tudo que ele vai falar que não pode o separar do amor de Deus. Então eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida. Estou bem certo, nem a morte, nem a vida. Escuta, se você receber agora a morte, Paulo disse que morrer é lucro. A morte não te afasta de Deus, ela te aproxima. E a vida? A vida, Paulo disse que o viver do crente é Cristo. Quanto mais vivos, mais íntimos de Cristo. Quanto mais vivos, mais trabalhamos para Cristo. Quanto mais vivos, mais conhecemos a Cristo. Então já está decidido, morte não separa ninguém de Cristo. Vida não separa ninguém de Cristo. E os anjos? Não, eles são ministros ao nosso favor. Anjo não separa ninguém de Cristo. E os principados, anjos caídos, também não, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Será que demônio vai pegar eu pela mãozinha aqui, o outro demônio vai me pegar aqui e vai me levar voando para longe de Cristo? Não, porque nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Não tem como o demônio me tirar de perto de Cristo. Nem os endemoniados. Porque tem demônio e tem endemoniado. De vez em quando aparecem uns endemoniados tentando a gente. Eles também não podem nos separar do amor de Cristo. Nem as coisas do presente, nem do porvir. Irmãos, nós é que ficamos preocupados com o presente e com o porvir. Deus não. Deus é atemporal. Deus não está preso no passado, presente e futuro. Nós é que estamos, então a gente fica assim, meu Deus, e amanhã? Meu Deus, e amanhã? Meu Deus, e amanhã? Mas o amanhã não pode nos separar do amor de Cristo. Eu vou descansar, pois já entreguei meu amanhã nas mãos de Deus. A última palavra vem de Deus. Meu Deus, como é que vai ser amanhã? Eu não sei, eu só sei que amanhã Cristo estará me amando. Como é que vai ser meu ano de 2025? Eu não sei. Eu só sei que se eu chegar lá, Deus estará me amando. E 2030? Não sei. Só sei que eu estarei debaixo do amor de Cristo. Nem os poderes, autoridades eclesiásticas, de cidade, de governo, de Minas, de estado, né? De país, nada. Pastor, mas e se o comunismo for instaurado no Brasil? O que ele pode fazer? O máximo que ele pode fazer é me proibir de reunir na Avenida Bandeirantes 2000, mas ele não pode me tirar o Espírito Santo. A única coisa que ele pode fazer é me proibir de carregar uma Bíblia, mas lá dentro de casa, fechadinho, eu leio minha Bíblia. Nada pode nos separar do amor de Deus. Os poderes não podem, as autoridades não podem. Pedro e João ouviram 2 vezes, para de pregar neste nome. Em Atos 4 eles disseram, eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. Em Atos 5 eles foram presos e açoitados por pregarem o evangelho. E eles disseram, eu vou continuar, porque mais importa agradar a Deus do que aos homens. Quem te separará do amor de Deus, irmão? Qual ser humano vai te separar do amor de Deus? Qual autoridade vai fazer com que Deus não te ame e você não ame a Deus? Eles não têm esse poder. Agora, nem o universo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Você sabe muito bem que o universo conhecido tem 90 bilhões de anos-luz.
90 bilhões de anos-luz. É o tamanho do universo conhecido. Isso significa que se você viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, você vai demorar de uma a outra extremidade 90 bilhões de anos a 300 mil quilômetros por segundo. E Paulo está dizendo, não existe nenhum lugar deste universo que você caia lá, chegue lá e que Deus não te ame. E que você não seja guardado por Deus. Tem gente que diz, pastor, mas se eu mudar para o interior, minha vida vai acabar. Não, Deus está lá. E se eu mudar para a capital, minha vida vai acabar. Deus está lá. E se eu sair da Lagoinha e ir para a Assembleia de Deus? Aí Belém do Pará foi que começou. Deus está lá. E se eu sair da Presbiteriana e for para a Batista? Deus está lá. Para onde fugirei eu da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço da minha cama o mais profundo abismo, lá o Senhor também estás. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, aquele que Ele sente por nós, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Saia desta manhã com a certeza de que você é um salvo, de que você é amado por Deus, que você vai para o céu e que ninguém pode atrapalhar este plano soberano de Deus na sua vida. Não é mérito, é graça. Não é mérito, é graça. Fique em pé no seu lugar.